Pegue a palavra de Deus, por gentileza, e abra comigo no Antigo Testamento, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24. Eu vou ler o versículo 17. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24, versículo 17. Olhe à sua direita, à sua esquerda, veja se tem alguém perto de você que esteja sem o Evangelho. Se tiver alguém sem a palavra de Deus perto de você, compartilhe a leitura da palavra com esta pessoa. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, e versículo 17, está escrito assim: E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que sou eu que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Vou ler de novo, preste atenção. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Agora eu vou ler pela terceira vez e quero ouvir cada pessoa que está aqui comigo hoje na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, repetindo em seguida. Eu falo e você repete, bem alto e bem forte. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Eu vou te explicar melhor por que Davi está dizendo essas palavras. Mas eu gostaria de saber, aqui entre nós, tem alguém que acredita que esse livro aberto é a boca de Deus falando conosco? Quem acredita? E você acredita que Deus vai falar com a gente aqui hoje? Então deixa a Bíblia aberta aí no teu assento, desocupe as mãos e vamos dar uma linda e poderosa salva de palmas para a palavra do nosso Deus. Vamos aplaudir, igreja. Aplauda bastante, glorifique, exalte e bendiga o nome do Senhor. Vai aplaudindo e dizendo glória a Deus. Mais alto, aplauda e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra foi lida e agora será pregada. E eu me esvazio de mim, Pai. Eu nada tenho para dizer. Que venha o teu Espírito, tome agora a boca do pregador, tome agora os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder, com unção e com autoridade, e que a tua palavra, Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor, sente-se. E eu quero que você agora dê total e absoluta atenção para a palavra de Deus. Não converse, não ande pela igreja, não se distraia com nada. Coloca teu celular no modo silencioso, ou até desligado se possível, para que Deus fale conosco e nada nos tire a atenção. Davi, você sabe que ele não nasceu num palácio. Davi era um homem simples, filho de uma família pobre de uma cidadezinha pequena chamada Belém.
mas apesar de não ser de família real, apesar de não ser de uma família rica, poderosa, influente, apesar de ser uma pessoa simples, Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. Os critérios de escolha de Deus contrariam os critérios humanos. Provavelmente Davi não seria escolhido pelas pessoas. Ele não tinha nem cara de rei, sabe? Baixinho demais, pequenininho, magrinho. Não tinha o estereótipo de rei daquela época. Naquela época o estereótipo de rei era sempre alto, forte, bonito. Eles tinham essa ideia de que o rei tinha que ser assim, quase que um modelo. E Davi não era isso. Mas apesar de Davi não ter uma aparência privilegiada, uma altura privilegiada, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E foi o coração de Davi que fez com que Deus o escolhesse. Mas Davi, gente, quando ele foi escolhido por Deus, ele era só um garoto. Ele vai ter que atravessar uma longa jornada na vida até chegar a rei. Estudiosos dizem que isso levou 13 anos, entre a unção feita pelo profeta Samuel e a coroação de Davi como rei. Ao longo desse processo, Davi enfrentou muitas batalhas, muitas. A primeira batalha que Davi enfrentou, você já conhece, eu já te contei aqui, você já leu no Evangelho, foi a batalha contra o gigante Golias. Um homem de quase 3 metros de altura, muito forte, valente, treinado para matar. Um homem que nenhum homem de Israel teve coragem de encarar. E Davi disse: eu vou enfrentar o gigante, vou tirar essa afronta de sobre Israel. Quando Davi quis enfrentar o gigante, teve gente que se opôs, que falou que não vai, loucura, você vai morrer. Mas por fim disseram: é melhor que ele vá, né? Pelo menos ele morre lá no nosso lugar e a gente vai poder dizer que mandou alguém. Ninguém imaginava que Davi ia voltar vitorioso daquela batalha, mas Davi desceu o vale, enfrentou o gigante e subiu o vale, trazendo na mão a espada do Golias e na outra mão a cabeça do gigante. Aquilo fez de Davi um herói. Ainda que ele fosse só um garoto, ele se tornou um herói. Ele foi o salvador da pátria naquele dia. E depois disso, Davi vai se aproximar do rei Saul. Não vai demorar muito tempo para que Davi se torne um soldado. E quando Davi se torna um soldado, ele tem um triunfo que nenhum outro soldado tem. Ele é o soldado que matou Golias. Então isso fez com que Davi crescesse na corporação de uma forma muito rápida. A coragem de Davi, a fé de Davi, a força de Davi, porque ainda que ele fosse um homem pequeno, ele, uma vez que ele foi treinado, ele se tornou um excelente soldado. E aí Davi começou então a comandar o exército. E comandando o exército, Davi teve muitas vitórias. Se eu fosse ler para você na Bíblia aqui, todas as vitórias militares que Davi teve, a gente ficaria aqui a manhã inteira só lendo as vitórias que Davi teve. Mas você sabe que não tem como ter vitória se não tiver o quê, gente? Luta. Todas as vezes que a gente fala que alguém teve vitória, subentende-se que essa pessoa teve lutas. Então a vida de Davi foi uma vida de muitas lutas, de muitas batalhas. Ele viveu sempre lutando. Chegou um momento que o rei Saul se voltou contra ele, porque descobriu que ele tinha sido ungido para ser o próximo rei. E aí o rei Saul quis eliminá-lo de toda forma. Não conseguiu, mas tentou bastante. Davi teve que fugir do rei Saul, fugir dos filisteus, fugir dos amalequitas. O tempo todo Davi fugindo para cá e para lá, e correndo, e enfrentando lutas e batalhas. Então a vida de Davi foi uma loucura.
mas Deus sempre dando vitórias a Davi. E houve um momento em que Deus deu a Davi uma vitória muito grandiosa. Havia um povo chamado Jebuseu. Repita aí o nome desse povo. Jebuseu. O povo Jebuseu tinha uma fortaleza, uma cidade construída numa montanha, cercada por uma muralha. Era uma cidade muito poderosa. O nome dessa cidade era Jebus. Repita o nome da cidade. Muito bem. Numa das suas viagens militares, o Davi viu a cidade de Jebus e pensou assim: eu vou tomar essa cidade. Eu vou conquistar essa cidade. E vou fazer da cidade de Jebus a cidade de Davi. Corajoso, não é? Uma cidade no alto de um monte, fortificada com uma muralha em volta, com um povo inimigo habitando ali dentro. Mas Davi não conhecia limites. Davi sabia que o Senhor dos exércitos estava com ele para lutar as suas guerras. Então Davi enfrentou os jebuseus e venceu. E a cidade de Jebus foi tomada por Davi. E essa cidade chamada Jebus, sabe qual foi o nome que ela recebeu depois? Jerusalém. A cidade de Jerusalém, que é até hoje uma das cidades mais importantes do mundo, e se falarmos no aspecto espiritual, é a cidade mais importante do mundo, mas em aspecto cultural, arqueológico, histórico, também é uma das mais importantes, era a antiga cidade de Jebus, que Davi conquistou, e fez dela a cidade de Davi. Quando Davi conquistou a cidade de Jebus, e derrotou os jebuseus, ele agora vai começar a desfrutar de uma paz que ele nunca teve. Sabe aquela pessoa que lutou a vida inteira, batalhou a vida toda, aí quando ela chega numa certa idade, não importa qual seja essa idade, mas chega um momento na vida da pessoa que ela estabiliza, e ela começa a desfrutar de uma paz e uma tranquilidade que ela nunca teve. Pois é, às vezes isso acontece também com a gente, né? Às vezes a pessoa luta, se mata até uns 45, 50 anos. Quando ela chega nessa idade, ela está bem, aí ela estabiliza, começa a desfrutar. Outros precisam lutar um pouco mais de tempo, outros um pouco menos, enfim, a vida é assim, né? A vida é feita de batalhas. Mas quando Davi conquistou o Jebus, Davi falou: agora eu vou desfrutar um pouco da vida, porque até aqui é só paulada, até aqui é só guerra. Aí ele construiu lá na cidade de Jebus, que agora é a cidade de Davi, um palácio. E Davi era um homem muito estratégico. Ele construiu o seu palácio no ponto mais alto da cidade, que já era alta porque é num monte. Se você viajar para Israel, para você chegar em Jerusalém, você tem que subir. A cidade realmente está num monte. Então Davi colocou o seu palácio no lugar mais alto, porque ele queria ver tudo de lá de cima. E de fato Davi, do seu palácio, ele tinha visão da cidade toda e até além dos limites da cidade ele conseguia ver. E Davi, ele agora que está em paz, parece que ele vai, vou usar um termo bem brasileiro agora, parece que ele vai arrumar sarna para se coçar. Sabe aquela pessoa que não pode ter sossego, que ela quer arrumar problema para a cabeça? Conhece alguém assim, não? Conhece? Se tiver aqui agora, você disfarça, não olha não, não olha não. Conhece gente assim que tá tudo bem, a pessoa vai arrumar encrenca? Mas Davi estava bem, gente. Pela primeira vez na vida, Davi está em paz. Aí ele acorda de manhã num belo dia e chega para o seu general, fala assim: ô Joabe, quantos soldados nós temos em Israel? Aí o general falou: rei Davi, eu não faço ideia. Mas eu queria saber. Mas para quê? Eles eram amigos, além dele ser o general e o rei, eles eram amigos, ele tinha uma certa liberdade para questionar o rei. Mas rei Davi, para quê? Que só quer saber quantos soldados temos em Israel, a gente não está nem em guerra. Mas é que
sei lá, me deu uma vontade de saber quantos soldados nós temos. Jobe, faça um censo. Conte quantos homens temos em Israel. E quando o rei Davi deu a ordem para o general Joabe fazer um censo, o general arrepiou na mesma hora e falou: não faça uma coisa dessa, meu rei. Que o Senhor multiplique 100 vezes mais o tamanho do teu exército, mas não faça tal coisa. Ele aconselhou o rei a não fazer o censo. Mas Davi estava com aquela ideia na cabeça: eu quero fazer um censo, que eu quero saber quantos homens temos em Israel. E aí foi a palavra do rei contra a palavra do general. Qual foi a palavra que prevaleceu? Palavra do rei. Então, contrariado, o general sai de ponta a ponta de Israel, fazendo um novo alistamento, fazendo um censo, fazendo uma contagem, e depois de algum tempo, ele volta, e ele traz para Davi a notícia: olha, rei Davi, você tem em Israel 800.000 homens de guerra que arrancam a espada, e em Judá 500.000 homens. Tá bom para você, Davi? Era isso que você queria saber? Está aí a notícia. Quando o rei Davi recebeu essa notícia, era para ele ter ficado feliz, sim ou não? Porque um baita de um exército desse tamanho aqui é para deixar qualquer rei tranquilo. Mas por algum motivo, quando o rei Davi recebeu a notícia do tamanho do seu exército, diz a palavra de Deus que o coração de Davi doeu. Eu disse para você que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que tinha um discernimento espiritual, que tinha uma comunhão com Deus, e que quando ele errava, ele sentia que ele tinha feito coisa errada. E dessa vez foi assim. Davi acabou de fazer aquela contagem, recebeu a notícia, ele sentiu o coração doendo. Ele sentiu que tinha desagradado a Deus. Ele sentiu que tinha feito algo muito grave. E talvez você está me ouvindo aí, está pensando: mas o que Davi fez de errado? Ele só mandou fazer um censo. E até onde eu sei, todos os países do mundo fazem censo. O Brasil também faz censo. Quem já respondeu ao censo alguma vez aí? Já? Pois é, todo país faz censo. Então talvez você está pensando: que pecado que tem fazer o censo? Pois é, não é porque todos os países fazem que Deus queria que o povo de Israel fizesse. O povo de Israel é um povo único por algumas razões. Uma das razões pelas quais o povo de Israel era único é porque foi uma nação fundada pelo próprio Deus. E um dia Deus falou para o homem que Deus usou para começar aquela nação. Qual foi o homem que Deus usou para começar a nação de Israel? Você sabe? Abraão. Abraão foi o homem que Deus começou Israel com ele. Deus falou para ele: de ti eu farei uma grande nação. A grande nação é Israel. E um dia Deus prometeu para Abraão o seguinte, Gênesis capítulo 15, versículo 5. Você agora vai entender por que Davi pecou quando fez o censo. Não quer dizer que fazer um censo seja pecado. O Brasil pode fazer um censo que não está pecando. Se alguém lá do IBGE bater na tua porta, você pode responder, não está pecando. Só que no caso de Israel, o censo não podia ser feito. Porque Deus havia dito o seguinte, olha, Gênesis 15, versículo 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Abraão estava triste porque não tinha filhos. Aí Deus foi lá consolá-lo. Deus falou com Abraão lá dentro da tenda dele. Falou: Abraão, sai da tua tenda aí um pouquinho. Vem comigo aqui fora. Isso aqui é amizade, hein?
Isso aqui é amizade. Deus chamou Abraão para dar um passeio. Vem cá, vem aqui fora. Aí Abraão sai da tenda. Aí Deus fala para ele assim, olha para o céu. Era de noite. E o céu estava bem estrelado. Deus falou assim, comece a contar as estrelas agora. E Abraão era tão obediente que ele começou mesmo a contar. Ele começou, ele olhava para o céu e ficava. Quem já contou estrelas aí alguma vez? Já, né? Pois é. O problema é que à medida que o Abraão ia contando, ele ia perdendo a conta. Aí ele começava de novo. Aí ele ia. Não dá não, Deus. Aí Deus falou, pois é, assim será a tua descendência. Se alguém quiser contar, não vai conseguir. Você está entendendo qual foi o erro de Davi em querer contar os homens de Israel? Isso que Deus falou no capítulo 15, Deus repetiu no capítulo 22, quando Abraão passou no teste de fé que Deus lhe fez. Deus falou de novo para ele aqui, capítulo 22, versículo 16. Leia comigo. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Veja que forte, hein? Deus está falando, por mim mesmo jurei. Por que que Deus fala, por mim mesmo jurei? Porque não tem ninguém maior do que Deus, tem? Deus não pode falar assim, eu juro pela minha mãe. Ih, não tem mãe. Eu juro pelo céu. Não, é Deus que fez o céu. Deus vai jurar pelo quê? Não tem ninguém maior do que Deus. Então Deus fala para Abraão, eu juro por mim mesmo, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Deus compara a descendência de Abraão com duas coisas. Quais são as coisas, gente? As estrelas do céu e a areia da praia do mar. Você já tentou contar os grãos de areia na praia? Não, né? Pois é. Mas mesmo que alguém tentasse, conseguiria? Se alguém tentasse contar as estrelas, conseguiria? Não. Então, quando Davi decidiu, eu vou contar quantos homens temos em Israel lutando a meu favor, ele está se chocando contra algo que Deus determinou. Davi está se pondo contra a vontade de Deus. Deus falou que não era para contar, e ele está dizendo, mas eu vou contar. Agora pensa na gravidade da coisa. Se Davi conseguir fazer esse censo, ele vai poder dizer assim, Deus disse que ninguém nunca ia contar a descendência de Abraão, mas eu contei, é tanto. Está percebendo a gravidade da coisa? Se Davi conseguir fazer esse censo, ele está colocando Deus como mentiroso. A atitude de Davi está se chocando contra a palavra de Deus. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Seja Davi, seja eu, seja você, seja quem for. Todas as vezes que o ser humano se coloca contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, isso vai gerar consequências. E as consequências serão graves. Quando Davi fez aquela contagem, aquilo entristeceu o coração de Deus. Ele sentiu que tinha feito besteira. E no mesmo dia Deus manda um profeta para ele. Profeta Gade. Volta comigo lá no segundo livro de Samuel, capítulo 24. Que será que o profeta Gade vai dizer para Davi? Davi está com o coração apertado, Davi está com um mau pressentimento. Ele está sentindo que vem bomba. Ele está sentindo que vai ter problema. Veja o capítulo 24, versículo 11. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça.
Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos, e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora, e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. É problema, hein? Quais são as 3 opções? Vamos pensar aqui. 7 anos de fome. 3 meses fugindo dos inimigos. Ou 3 dias de peste. Davi sabe que aquilo ali é consequência do seu pecado. Então deixa eu te lembrar outra vez. Todas as vezes que você fizer algo que se choca contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, isso vai lhe trazer consequências. Você pode ser um homem segundo o coração de Deus. Você pode ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Fez algo que vai contra a palavra, se prepara que vem consequências. Aí Davi começou a pensar, é para eu escolher? Eu posso decidir até quando? O profeta falou, nada. Decida agora. Decida agora que eu tenho que dar a resposta para quem me enviou. E aí Davi deve ter parado para pensar. Não, vamos analisar. Quais são as opções? 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, 3 dias de peste. 7 anos, 3 meses, 3 dias. 3 dias, 3 meses, 7 anos. 7 anos, 3 meses, 3 dias, peste, fome, inimigos, 3 dias, peste, 3 meses, inimigos, 7 anos, não. Meu pai do céu, mas é coisa ruim demais, né? Não tem uma coisa não melhor não? Não, são essas 3 aí, escolhe agora. Aí Davi foi pela lógica humana. Davi vai fazer uma escolha carnal. Ele não vai orar para tomar essa decisão, igreja. Ele não vai escolher no espírito, ele vai escolher na carne. E deixa eu abrir um parênteses aqui para te fazer um alerta. Tome cuidado com decisões que você toma na carne. Porque todas as vezes que você tomar uma decisão séria na carne, isso vai ser pior do que você imagina. Davi pensou assim, 7 anos de fome, Deus me livre, é tempo demais. 7 anos, não, 7 anos vai demorar demais para acabar. 7 anos não, isso aí esquece. 7 anos de fome não. Segunda opção, 3 meses fugindo dos meus inimigos. Aí Davi começou a contar nos dedos quantos inimigos ele tinha, e começou a faltar dedo, porque ele tinha inimigo demais. Ele começou a pensar, meu pai do céu, se vier todo mundo para cima de mim de uma vez só, filisteus, midianitas, amalequitas, Saul, a família de Saul, não, é gente demais para querer a minha pele. Meus inimigos são muitos, não quero, 3 meses não. 3 dias de peste, pelo menos são 3 dias, né? 3 dias, segunda, terça e quarta. Domingo, segunda e terça, sábado, domingo, segunda. Hoje, amanhã e depois. Eu quero 3 dias de peste então. Aí o profeta falou, essa é a tua decisão? Muito bem. O profeta saiu da presença de Davi. Quando o profeta saiu da presença de Davi, parece que quase que automaticamente, gente, não demorou até o dia seguinte, estourou uma peste em Israel. O que a Bíblia define por peste é uma mortandade em massa. É quando um monte de gente começa a morrer, sem que dê tempo de socorrer, de medicar, de tratar, uma morte repentina. E você vai se lembrar dos piores momentos que nós vivemos nesta geração, que foi a Covid-19. Você lembra, né? Em 2020, quando a epidemia, a pandemia da Covid-19 devastou o mundo. E no pior momento da pandemia, se não me falha a memória, aqui no Brasil,
no pior momento da pandemia, tinha um boletim médico que saía todo dia no final da tarde, não era? Você lembra disso? O ministro da Saúde aparecia lá em live, e até nos jornais, para dar a notícia. E aí as equipes de saúde do Brasil inteiro mandavam um relatório para que fosse divulgado. E qual que era a notícia que eles davam no final da tarde? O número de pessoas mortas. No pior momento da pandemia, se não me falha uma memória, eram 4.000 pessoas morrendo, 3.000 pessoas morrendo por dia. E a gente ficava desesperado, né? A gente ficava desesperado porque a gente pensava assim, meu Deus, é muita gente morrendo de uma vez só. Na nossa cabeça está até hoje aquelas imagens de lugares do Brasil, como no Amazonas, onde eles faziam aquelas covas coletivas enormes para jogar um monte de caixão de uma vez só. Porque não dava mais para fazer sepultamento, até porque todo mundo tinha medo. A pessoa que morria com Covid-19, eles só jogavam o corpo dentro de um saco preto, fechava, jogava dentro de um caixão, não tinha sepultamento decente, não tinha funeral, não tinha gente, tinha nada. Foi um período assombroso. Mas pense um pouquinho. No pior momento da pandemia, cerca de 4.000 pessoas morreram por dia. Num país gigante como o Brasil. Agora deixa eu te lembrar as dimensões de Israel. Israel é um país pequeno, a ponto de ser menor do que o estado do Sergipe, que é o menor estado brasileiro. O Israel inteiro é menor do que o Sergipe. Então pensa um pouco. Num país do tamanhozinho de Israel, em um só dia, morreram cerca de 24.000 pessoas. É muita gente ou não é? Se na pandemia da Covid, num país do tamanho do Brasil, no máximo morreram 4.000 pessoas, imagina 24.000 pessoas num dia só, num país do tamanho de Israel. E como que nós encaramos a morte? Eu quero deixar meus sentimentos a você que está de luto, a você que perdeu alguém recentemente. Mas nós, quando perdemos alguém, a nossa cultura, ela nos ensina a chorar de forma controlada, de forma contida. A gente vai para um funeral e a gente vê as pessoas chorando em silêncio, não é? Algumas pessoas que são mais emotivas, às vezes soluçam, às vezes desmaiam, às vezes têm algum tipo de mal-estar, mas para nisso. A pessoa vai se controlando, abraça com alguém ali, soluça, é só. O povo de Israel faz um luto completamente diferente. A primeira coisa que o povo de Israel faz, quando recebe a notícia do luto, é dar um grito. Mas um grito que eu não posso dar aqui, porque se eu der um grito aqui para te mostrar como que o povo de Israel... Você vai ficar até assustado. Quando dá-se a notícia da morte, eles dão um grito de horror. E depois daquele grito de horror, eles rasgam as suas roupas. E depois de rasgar as suas roupas, eles se ajoelham no chão e começam a jogar a poeira para o ar e passar no rosto, e pegam cinzas e passam na cabeça. As mulheres tiram os turbantes e começam a puxar os próprios cabelos como se quisessem arrancar. Os homens que geralmente usam barba começam a puxar a barba como quem quer arrancar. Mas você olha uma pessoa em Israel de luto, você acha que ela está possuída. É uma coisa assustadora. E quando a pessoa está velando alguém, ela não fica lá. Nada, tem isso não, meu amigo. Funeral deles é uma gritaria sem fim. Todo mundo que chega, já chega gritando e abraça com o outro que também já está gritando, e há aquela gritaria sem fim. Eu quero te lembrar que Davi morava no lugar mais alto de Israel, na fortaleza de
Jebus, que ele conquistou e chamou de Jerusalém a cidade de Davi. Naquele mesmo dia que Davi falou, eu quero a peste, 3 dias de peste, ele saía na varanda do seu palácio, e o que ele ouvia? Gritos desesperados, para todo lado que ele olhava, ele via pessoas aparecendo dentro de casa, correndo de um lado para o outro, arrancando os cabelos, puxando as barbas, jogando poeira para o ar, rasgando as roupas e gritando desesperados, e ele sabia que aquilo era culpa de quem? Dele. Isso foi no primeiro dia. No segundo dia, Davi pensou assim, agora vai ficar mais branda a coisa. No segundo dia morreram mais 24 mil pessoas. Todo mundo ali em volta dele, e ele vendo aquele desespero todo, aquele clamor todo, aquela gritaria toda, e ele foi se sentindo mal com isso, se sentindo mal, e diz a palavra que quando foi no terceiro dia morreram mais, cerca de 24 mil pessoas. A Bíblia me dá a informação de que em 3 dias morreram 70 mil pessoas em Israel. Diga misericórdia. 70 mil pessoas em 3 dias. É muita coisa, não é? Foi nesse momento aqui que Davi fez a oração que eu li para você, no capítulo 24, versículo 17, onde a gente iniciou a mensagem. Davi, no terceiro dia da peste, ele estava lá na sua varanda, contemplando aquela desgraça toda, aquela tragédia, aquela calamidade, e Davi viu. Sabe quando a pessoa vê algo que ela até esfrega os olhos para ter certeza que ela está vendo? Davi viu, amados, um anjo com uma espada na mão, na direção de Jerusalém. E quando Davi viu aquele anjo com a espada na mão, ele estremeceu. Ele teve certeza de que aquilo era uma visão espiritual que tinha a ver com a peste. Então Davi, quando viu o anjo, na mesma hora, ali onde ele estava no seu palácio, ele cai de joelhos e começa a fazer esta oração. Versículo 17, e vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse, eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi, porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Davi reconhece que o erro é dele. E se Davi tinha uma qualidade que a gente tem que imitar, é esta. Quando ele errava, ele chamava a culpa para si. Às vezes a gente faz até piada, a gente diz assim, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser, né? Porque a gente gosta de botar a culpa nos outros. O ser humano é assim desde quando, hein? Desde o primeiro ser humano que pisou na terra. Primeiro homem da terra pecou, e aí Deus foi falar com ele, Adão, o que você fez, Adão? Ele falou, eu? Eu? A mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Ou seja, a culpa é da mulher, e é tua, porque foi o Senhor que me deu essa mulher. Então eu sou um santo, eu não fiz nada, a culpa não é minha. Aí quando Deus viu aquilo, ele falou, então você não fez nada, né? A culpa é da mulher, né? Tá bom, eu vou falar com a mulher. Mulher, o que você fez, mulher? Aí a mulher, que aprende rápido, viu que o homem era liso, escorregou da responsabilidade, falou, eu? Nada disso. Aquela cobra, aquela serpente que me enganou e eu comi. Ah, tá, então quer dizer que você também não fez nada não. A culpa é da serpente, né? Então eu vou falar com a serpente. Ô serpente, o que você fez? Eu? Eu estava incorporada. O diabo entrou em mim. Essa história, minha gente, é mais antiga do que a Bíblia. Tem gente que gosta de empurrar a culpa. Assuma teus erros. Você pecou, você pisou na bola, você fez coisa errada. Assuma teu erro. Você foi homem para pecar. Seja homem para chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu fiz o que eu não devia ter feito. Você foi mulher o bastante para aprontar, para fazer o que não devia.
Agora seja mulher o bastante para chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu pequei, eu errei. Pastor, e que vantagem que tem na gente assumir a culpa? Nós vamos pagar o pato se a gente assumir a culpa. A gente tem que negar, não podemos assumir. A cultura desse mundo é essa. O bandido matou, mas ele nega até o último dia de vida, porque ele não quer assumir a culpa. Só que no reino de Deus é diferente. Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Confessa teu pecado. Eu não sei o que Deus está falando com você agora, eu não sei qual é o pecado que você cometeu e precisa se arrepender, mas em nome de Jesus se arrependa, confesse e deixe o teu pecado. Não fique jogando a culpa para alguém, não. Assuma, a culpa é minha, eu pequei. Aí Davi fala para Deus: eu pequei, castigue a mim então, porque eu estou aqui, eu estou vivo, mas esse povo todo gritando desesperado, é culpa minha, eu estou mal por isso. Deus, livra teu povo. E aí quando Davi faz esta oração, Deus manda o profeta. Dá uma glória a Deus aí, gente. Você vê como Deus é bom, né? Quando Deus vê que o pecador se arrepende, Deus traz uma solução. O mesmo profeta que veio para Davi 3 dias atrás dizer: escolhe a peste que você quer. 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias de peste. Escolhe o castigo. Esse mesmo profeta volta para Davi para trazer a solução para aquele problema. Eu venho aqui hoje como um profeta de Deus para a tua vida. O problema você já está nele, a luta você já está passando, a dificuldade você já está vivendo, mas Deus me trouxe aqui como um profeta para te mostrar a saída para este problema que você está enfrentando. Deus me traz aqui como um profeta para te dizer que esta luta que você está nela não é o teu fim. Você vai vencer, você vai sair dessa fase difícil. Deus tem coisa boa ainda para fazer na tua vida. Aleluia. E aí o profeta Gade chega para Davi e dá uma ordem, versículo 18. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. Explicando para você entender. O lugar onde o anjo parou, e Davi viu o anjo, era uma propriedade privada, era uma eira. Uma eira é uma parte alta de um terreno, onde tem uma pedra muito grande, onde as pessoas debulham o trigo para separar o trigo da palha. Aquilo ali é uma eira. Essa eira pertencia a um jebuseu, chamado Araúna. Em outros lugares da Bíblia ele é chamado de Ornã. Este homem, por alguma razão, ainda vivia em Jerusalém. Desde que Davi conquistou aquele lugar, a maioria dos jebuseus foram embora, mas Araúna ficou lá. Talvez porque aceitou se submeter a Davi, provavelmente, acabou ficando. E quando o anjo parou justamente naquele lugar. E Davi vai para lá com a ordem do profeta, para levantar um altar para Deus. Davi está há 3 dias orando, chorando, pedindo perdão, e não adiantou nada. Só a oração de Davi não resolveu o problema. Deus manda o profeta ir lá e dizer para ele: vai até a eira de Araúna, o jebuseu, levanta um altar, edifica um altar e faz ali um sacrifício. Então vamos ler comigo agora no capítulo 24, versículo 20. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra, e disse a Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Davi explicou: eu vim aqui para fazer um altar na tua propriedade. Mas por que tem que ser aqui? É porque foi aqui que o anjo parou. Eu vi um anjo, de lá do meu palácio eu vi um anjo. Esse lugar é sagrado, Araúna. Esse lugar precisa ser
edificado para Deus um altar aqui. Tem que ser aqui. Este lugar aqui é santo. Foi aqui que o anjo parou. Aí o Araúna falou: então tá. Se é para fazer o bem, é para cessar essa praga, essa mortandade, faz o seguinte: está vendo aí os bois? Virando aí o moinho? Eu dou os bois. Eu dou o arado para o senhor fazer de lenha. Eu dou tudo o que o senhor precisa para fazer esse sacrifício. O senhor só vai ter que orar. Eu dou tudo isso para o rei. Eu quero até que você abra a tua Bíblia comigo no segundo livro de Crônicas. Aliás, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, onde o relato é o mesmo. É o mesmo relato, só que contado de uma outra forma. E aqui nesse capítulo 21 de Crônicas temos um pouco mais de detalhes. Veja comigo aqui o versículo 21. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã e viu a Davi, e saiu da eira, se prostrou perante Davi com o rosto em terra, e disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor. Davi está querendo comprar. Ele não está pedindo dado de presente. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti, faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que eu dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Tudo dou. O Araúna não quer vender, ele quer dar de presente. É uma coisa boa ou não é? Olhe para mim aqui. Você já foi comprar alguma coisa, chegou lá, ganhou de presente? Já te aconteceu alguma coisa? Uma vez assim? Foi lá para comprar. Eu fui lá para comprar uma peça de roupa. Chegou lá, alguém disse assim: se você pagar tanto, você leva uma, e você paga uma e leva duas. Você falou: opa, eu vou ganhar? Você já ganhou alguma coisa no supermercado? Fez lá uma compra, foi sorteado? É bom, né? É bom ganhar as coisas, né? Poxa, ganhar é maravilhoso. Lembro de uma vez que eu mudei de estado. E quando a gente muda de estado, você sabe que tem lugar do Brasil que a energia é 110, tem lugar que é 220, né? Então, se a gente troca de um lugar para outro assim, às vezes a gente perde tudo que a gente tem. Perde geladeira, perde micro-ondas, perde tudo. Porque um lugar é 110, outro é 220. E aí nessa troca... eu tinha uma geladeira boazinha, daquelas Brastemp grandona, que eu tinha comprado, não sei para que eu fui inventar de comprar aquela geladeira. Mal acabei de comprar, fui transferido. A geladeira era 110. Aí larguei para trás, né? Fazer o quê? Sorte de quem ficou com a minha geladeira nova. Aí eu cheguei num lugar sem geladeira, falei: que eu vou arrumar da minha vida agora sem geladeira? Aí fui num mercadinho assim, comprar um suco, numa coisa lá. Aí comprei um suco, aí vi uma geladeira lá assim, lá no mercado. Estava dizendo assim, que eles iam sortear aquela geladeira. Aí eu dei uma olhadinha para o céu assim, falei assim: ô Jesus, o senhor está sabendo que eu estou sem geladeira, né? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou comprar 3 pacotes de suco aqui, o senhor me dá a geladeira, fechado? Aí Jesus piscou para mim e falou: fechado. Eu comprei os 3 pacotes de suco, daí um pouquinho. O mercado ligou, falou: senhor que é o Ademir Pereira, a tua geladeira está aqui, vem buscar. Está lá em casa até hoje, inclusive, a geladeira. O fato é, ganhar as coisas é bom demais, não é? Poxa, ganhar as coisas é muito bom. Quando Davi foi para comprar tudo aquilo, comprar o terreno, comprar bois, comprar lenha, comprar tudo, Araúna falou: lhe dou. Porque eu também quero que essa praga cesse. Davi poderia ter dito assim: oh maravilha, ó Deus abençoando, hein? Só que agora Davi não está mais na carne. Davi agora está no Espírito. E como ele está no Espírito, ele sabe que tem que fazer as coisas do jeito que Deus mandou. Olha que ele responde para Araúna, versículo 24. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes, pelo seu valor,
a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Aí eu volto com você em Samuel 24 para ler o que ele disse para Araúna. Araúna e Ornã é a mesma pessoa, tá? Olha só o versículo 22. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos, eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Eu quero te dar uma informação aqui que você não tem. Anote se quiser. Um ciclo equivale a 360 gramas. Um ciclo. Aqui está dizendo que Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Então um ciclo de prata é o quê? 360 gramas de prata. Se você fizer aqui uma conta, então, 360 gramas vezes 50, nós temos então 18 quilos. 18 quilos de prata. Se a gente fizer uma cotação, a última vez que eu fiz essa cotação, hoje talvez esteja mais caro, mas a última vez que eu fiz essa cotação, analisando aí 18 quilos de prata, pelo que vale a prata hoje, isso daria em torno de 46 mil reais aproximadamente, se fosse em dinheiro de hoje no Brasil. Então o que Davi pagou pelo terreno, se calculado em prata, 46 mil. Foi um bom dinheiro, sim ou não? Para quem não estava nem pensando em comprar nada, de repente ele foi lá e desembolsou esse dinheiro, o homem estava a fim de dar de graça. Mas Davi comprou. Só que quando você vai para Crônicas, Crônicas me dá informação em ouro e não em prata. Olha o que diz aqui em Crônicas, capítulo 21, versículo 25. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. 600 ciclos de ouro. Aí a coisa muda de figura. Porque quanto vale um ciclo? 360 gramas. 360 vezes 600 dá 216 quilos de ouro. 216 quilos de ouro. É muito ouro, sim ou não? Se a gente fizer uma análise, uma cotação com o preço do ouro, podemos dizer que Davi pagou por aquele terreno onde ele fez o altar para Deus, cerca de 12 milhões. É muita coisa, não é? Muita coisa. Eu estou fazendo essa conta aqui só para te dar uma ideia. A gente não tem certeza se Davi pagou em prata ou em ouro. O que sabemos é que Davi estava disposto a fazer para Deus um grande sacrifício. Para quê? Para que aquela peste cessasse de sobre Israel. E aí eu te pergunto, deu certo ou não deu? Vamos ver na Bíblia? Vamos ver, para a gente encerrar a mensagem. Segundo 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vamos aplaudir o Senhor. Acabou a peste. Fica de pé, por favor, toda a igreja. A peste em Israel só acabou quando Davi bateu no peito e falou: fui eu que pequei, a culpa é minha. Ele reconheceu que era culpado, reconheceu que precisava do perdão de Deus. Aí Deus deu a ele uma ordem: vá lá no altar, coloca a tua vida no altar, se arrependa, porque não adianta o pecador dizer que está arrependido e não colocar a vida dele no altar.
senão é só remorso. O remorso é aquele sentimento que a pessoa tem quando ela faz alguma coisa errada, que ela percebe que fez errado. Aí ela fica cabisbaixa, triste, poxa, não queria ter feito isso. Mas na primeira oportunidade que tiver, ela repete o erro. O verdadeiro arrependimento a gente mostra quando vem para o altar. Quando a gente coloca a nossa vida no altar de Deus. Você é pecador. Eu não sei o que você fez e honestamente eu nem quero saber. O que eu quero é que você entenda que assim como foi com Davi, é com você. Toda pessoa que faz algo que se opõe à palavra de Deus vai trazer problemas para a sua vida. E quando você vê que tem problemas, o que você tem que fazer? Confessar o teu pecado e vir para o altar. Tem que vir para o altar, não adianta fugir do altar. Davi foi para o altar para pedir o perdão com o coração arrependido, fez o sacrifício para Deus e aí a praga cessou. Eu quero fazer uma oração para Deus te dar vitória contra todos os inimigos que se levantaram contra você. Mas antes eu preciso falar com você que está aqui pela primeira vez ou há mais vezes, que ainda não entregou a tua vida para Jesus. Você que ainda não recebeu a Cristo como único Senhor e Salvador, Deus está te chamando hoje. Ele está te chamando. E Ele está te dizendo, filho, filha, apesar dos teus pecados, das tuas falhas, eu te amo. Eu tenho um plano na tua vida. Eu quero salvar a tua alma. Se arrependa dos teus pecados, entrega a tua vida para Jesus. Receba Cristo hoje como único Senhor, como único Salvador. Eu vou fazer a pergunta mais importante agora. Tem alguém aqui hoje que depois de ouvir esta palavra quer entregar a vida a Cristo e receber a Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante agora a sua mão bem alto junto com a minha, você que quer. Não tenha vergonha não, levante a sua mão agora, em nome de Jesus. Você que está aqui, quer entregar a tua vida para Jesus. Quer receber Jesus como Senhor e Salvador. Levante agora a sua mão que eu vou orar por você. Tem alguém? Você? Sai do seu lugar, vem cá, deixa eu orar por você. Venha, pode vir, tenha vergonha não. Isso, vem cá, vem cá. Glória a Deus. Pastor, eu quero voltar para a casa do Pai. Eu já estive na igreja, pastor, mas eu me afastei da presença de Deus. Eu quero me reconciliar com Jesus. Talvez haja alguém aqui nesta manhã que já esteve na presença de Deus, mas por alguma razão você se afastou. Você quer voltar para Jesus? Quer voltar para a casa do Pai, para os braços do Pai? Sai do seu lugar você também, vem para cá. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga. Vem se reconciliar com o Senhor. Sai do seu lugar agora e vem aqui que eu vou orar por você. O senhor pode ajoelhar? Pode? Eu vou ajoelhar, o senhor ajoelha também se puder. Isso. E se você está aí no teu lugar e quer vir, venha. Enquanto isso, deixa eu falar com você que está me ouvindo pela rádio, pelas plataformas digitais, me assistindo pelo meu canal do YouTube, PR Ademir Pereira, ou pela televisão. De que forma que essa palavra chegou a você, eu não sei, mas entrega a tua vida para Jesus agora. Receba a Cristo como teu único Senhor, como teu único Salvador. Aí onde você está, se for possível, dobra o joelho aí também. Faça essa oração conosco. Se não der para ajoelhar, pelo menos ponha a mão sobre o coração e ore. E o senhor que está aqui, faça o mesmo. Põe a mão sobre o coração. Repita cada palavra que eu disser, tá? Diga assim, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Continue de joelhos que eu vou orar pelo Senhor. A igreja estenda a mão para ele, para cá. Estenda a mão para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus santo, Deus bendito e todo-poderoso. Pai bendito, esse homem veio aqui na frente porque quer entregar a vida dele ao Senhor.
Recebe ele agora em teus braços, escreve esse nome no livro da vida. Começa hoje uma nova história, uma história de salvação, de transformação, para a glória do teu nome, que assim seja. Amém. E graças a Deus, glória a Deus.